Olá, caros colegas, bom dia, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa e este é o Café Crítico comigo. Acabei de chegar de viagem, tomei um banho rapidamente, bebi uma água e já estou de volta aqui com vocês. Quero agradecer o pessoal de Luiz Eduardo Magalhães pela recepção, pelo curso maravilhoso que tivemos lá de perito judicial. Foi um curso assim fantástico, tivemos 30 alunos e foi uma experiência incrível. 2 dias de estudo de manhã e à tarde, 4 horas pela manhã, 4 horas pela tarde, e no último dia ainda tinha gente querendo mais. Então, muito obrigado pessoal de Luiz Eduardo Magalhães, longe daqui, muitas horas de ônibus, eu preferi ir de ônibus e não ir de carro. E recentemente, já entrando na questão aqui do vídeo, eu fiz algumas postagens aí na página sobre a violência doméstica e a religiosidade, ou seja, a religião e esse vínculo aí com a violência doméstica. E eu quero agradecer as pessoas que me chamaram de unilateral. Muito obrigado. Você me elogiou. Eu sou unilateral, porque eu sou assistente social. E o serviço social é uma profissão unilateral. É uma profissão unilateral porque é uma profissão parcial, política, não neutra e que não pode admitir a imparcialidade. Nós temos que escolher um lado, o lado de quem ficar. E nós estamos do lado das pessoas que são vítimas dessa sociedade, vítimas do machismo, vítimas do preconceito, vítimas da própria religiosidade, que é tema desse vídeo, vítimas da violência. Então, estamos aqui para esclarecer todas as postagens que eu fiz sobre violência doméstica no meio evangélico. Depois a gente vai falar sobre os outros tipos de violência doméstica em outras áreas. Esse é especificamente porque toda semana nós temos um tema diferente e o tema dessa semana é este, violência doméstica no meio evangélico. No meio religioso, mas como o Brasil é 80% cristão, então vamos dizer católico, religioso, vamos transformar a palavra evangélico para cristão, para não reduzir apenas a questão aí. Mas, segundo o site Gospel Mais, que é um site evangélico, que publica somente notícias evangélicas do meio evangélico, segundo este site, 40% das mulheres que sofrem violência doméstica são evangélicas. É uma pesquisa que foi feita num centro de atendimento em São Paulo. Uma triste realidade, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, uma pesquisa séria, a partir de relatos colhidos por organizações não governamentais, ONGs, que trabalham no apoio às vítimas desse tipo de violência. Então, 40% é de origem evangélica, o que já dá sentido a polêmica que eu estou criando aqui nesse grupo. Eu quero dizer que eu tenho mestrado em teologia e tenho especialização em ciência da religião. Então eu estou falando de um assunto que eu conheço, não estou especulando, não estou pedindo, nesse caso, opinião de ninguém para falar sobre este assunto. É um assunto que eu domino. Eu já fui professor de várias matérias do Antigo Testamento, várias matérias do Novo Testamento, já dei aula sobre teologia em muitas escolas pelo Brasil, em muitas igrejas também. Então esse é um tema que eu domino. Tenho mestrado em teologia e especialização em ciência da religião. Eu já li a Bíblia de capa a capa 37 vezes para poder elaborar uma tese do Antigo Testamento e outra do Novo Testamento. Então estou falando de um tema que eu conheço, eu não estou especulando. Sou unilateral? Sim, o serviço social é uma profissão unilateral. Então, se você é assistente social e me chamou de unilateral achando que ia me ofender, você me elogiou. Você disse, você é competente, você entende a sua profissão, você sabe o que você está fazendo. Estou cumprindo meu papel. Esse papel de fazer a denúncia que existe muita violência doméstica no meio cristão, no meio religioso, é um papel da própria religião. Eles não têm feito isso, então alguém tem que fazer. Então, muitas pessoas na sociedade estão fazendo. Próprios sites que são religiosos estão fazendo essa denúncia constantemente. Então, 40% dos casos de violência doméstica acontece no meio evangélico. Com isso, eu posso afirmar que se dividir igualmente o restante da porcentagem para outras religiões e para ateus, quem ficou com a maior porcentagem foram os evangélicos de violência doméstica. Então, se for para católico, divide com católico, espírita, ateu, muçulmano, etc. e tal, a maior porcentagem fica com o evangélico. Então, por isso que nós estamos discutindo no tema religiosidade, nós vamos incluir aqui também as outras religiões, porque também acontecem violência doméstica nas outras religiões, apesar do setor evangélico ficar com a maior porcentagem, ou seja, é o setor mais violento com relação à mulher.
Eu estou falando isso, gente, eu tenho mais de 200 artigos científicos para comprovar o que eu estou falando. Mais de 200. Teses de doutorado, de mestrado, de bacharelado, vários. Eu vou citar alguns aqui para vocês lerem depois. Né? Se alguém quiser, eu posso até enviar. Um é de Vilhena, né? Valéria Cristina Vilhena, resultado de uma pesquisa, uma análise da violência doméstica entre mulheres evangélicas. O outro é de Daniele Bussanello Crobi, a Igreja e a Violência Doméstica contra as Mulheres. E a outra é do próprio site Justiça de Saia, né, que é uma associação de mulheres operadoras do direito, e o artigo foi escrito por Martina Reis, o papel religioso na luta contra a violência doméstica. E o outro é a própria notícia do site Gospel Mais, que vai falar aí que apresenta o resultado da pesquisa da Faculdade Mackenzie, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Meus parabéns à Faculdade Presbiteriana, como sempre, muito séria, trabalhando com seriedade, sem farisaísmo, para defender a verdade, doa quem doer. Isso é honorável, é honrável, é o que todo evangélico deveria fazer. Todo cristão, todo religioso deveria fazer. Em vez de ficar colocando a sujeira debaixo do tapete, deveria expor para tratar, porque Deus não escondeu nada. A gente vai entrar nesses quesitos daqui a pouco. Então eu apresentei aqui 4, e também recomendo a leitura para vocês aí do manual Direitos da Mulher, Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, orientando e defendendo. É só procurar com esse Direitos da Mulher, com esse tema, Direitos da Mulher, Vítimas de Violência Doméstica e Familiar, orientando e defendendo. Procurar aí na internet, tem tudo explicadinho. Eu vou fazer alguma leitura dele também daqui a pouco. Então, voltando para o vídeo, esse vídeo vai ser dividido em 2 partes. E a coisa vai pegar aqui, vai ser sério o negócio. Então, se você é melindroso, se você não aguenta a criticidade, recomendo que você descurta a página, saia da página, saia da live. Porque o direito violado não tem como usar meias palavras. O serviço social é uma profissão política, parcial, unilateral, que escolhe um lado para defender um tipo de pessoa. É aquela que tem o direito violado. O resto para nós não interessa. Não interessa a sua religião, não interessa o seu líder ministerial, não interessa a sua confissão, não interessa a sua doutrina, não interessa a sua opinião, nada disso para o serviço social interessa. O que interessa para o serviço social é a pessoa que teve o direito violado e a viabilização do direito que foi violado. O resto é ladainha, não serve, não tem utilidade nenhuma aqui. Então se você não aguenta, em vez de você ficar mandando mensagem no inbox para mim, me ofendendo, me agredindo, entrando no meu WhatsApp para me falar besteira, pega, discute a página, exclui o meu contato, não tem problema. Viva a sua vida e nós aqui no Serviço Social vivemos a nossa. Agora, se você quer crescer, aprender, debater, pode pontuar. Muita gente também quer agradecer, fazer justiça, né? Que é óbvio. Muita gente evangélica postou os comentários aí, ó, bem feito, bem organizados. Eu sou evangélico, mas não concordo com isso. Ótimo, você tem todo o direito de ser evangélico, de ser presbiteriano, luterano, assembleiano, tem todo o direito. Agora não pode esconder a sujeira debaixo do tapete. Então gostei do posicionamento, né, de muitas pessoas que se posicionou aí de forma coerente, demonstrando que realmente entende da religião, sabe quem é Deus, sabe quem é Jesus, sabe o que é o amor de Deus. Então, ó, parabéns para vocês que já amadureceram na fé, que já conseguiram compreender que igreja não é lugar de sujeira. Igreja não é lugar de mau caráter, de má índole. Então, ó, parabéns para vocês. Então tem aqueles que só defendem a religião, mas tem aqueles que defendem as coisas corretas como tem que ser. Então não posso, né, generalizar nesse ponto aí. Mas ainda assim, independente de você ter feito um argumento bom ou um argumento ruim, um argumento tendencioso, eu quero que fique bem claro que o serviço social, se for analisar na perspectiva do argumento como colocaram aí, é sim uma profissão tendenciosa, porque ela tem uma tendência, ela tem um posicionamento, ela é unilateral, ela é parcial e ela não é neutra, porque ela escolhe um lado, e esse lado é o lado da vítima, da mulher, nesse caso aqui especificamente, da mulher que sofre violência doméstica. Então que fique bem claro, qualquer outro argumento por fora pode até ser bonito, pode até, né, receber aí a honraria necessária, mas ainda assim o serviço social continua apenas e unicamente do lado da mulher que sofreu violência doméstica. Então, dito isto, vamos para os pontos que interessam. Esse vídeo vai ser dividido em 2 partes, né? A primeira que foi a introdução, a segunda parte nós vamos fazer, de acordo com a autoridade que me é confiada como mestre em teologia e especialista em ciência da religião, vamos fazer uma análise bíblica, histórica, das questões do direito da mulher
que sofre violência doméstica. Na segunda parte, nós vamos fazer aí uma análise legal e teórica, com base nos argumentos do serviço social, das políticas públicas, dos direitos sociais e da Lei Maria da Penha. Então, na primeira parte, vamos dizer assim, é mais teológico, de um viés mais teológico, mas sempre, claro, pendendo para o serviço social. Então, vamos lá. Religiosidade e a violência contra a mulher. Como entender uma enxurrada de comentários que vieram tanto para o meu inbox quanto para o meu WhatsApp, quanto aí em público mesmo, na página Serviço Social Brasil, a respeito da violência contra a mulher, pessoas que acharam ruim e errado a denúncia que foi feita lá. É fácil de entender. E para entender isso, a gente precisa pensar na seguinte síndrome, que já foi tema de muitas pregações no meio evangélico, e também já tem livros escritos a respeito disso, que é a síndrome do fariseu, ou a síndrome do farisaísmo. Nos tempos de Jesus, essa síndrome existia. Aí eu lhe pergunto, Jesus veio, o Verbo se fez carne, manifestou entre nós e cumpriu o seu ministério. Quando ele cumpriu o seu ministério, ele defendeu o sacerdote? Não. Ele defendeu o templo? Não. Ele defendeu os religiosos da sua época? Não. Então, Jesus não tinha a síndrome do fariseu. Mas existem muitos evangélicos, muitos católicos, muitos espíritas, muitos muçulmanos que têm a síndrome do farisaísmo. Ou seja, para aquele que sofre da síndrome do farisaísmo, a religião é mais importante que as pessoas, o templo é mais importante que as pessoas, a doutrina é mais importante que as pessoas, a Bíblia é mais importante que as pessoas e Deus é mais importante que as pessoas. Só que a Bíblia mostra que nem Deus é mais importante que as pessoas. Deus é o único elemento bíblico que se coloca em pé de igualdade entre a importância que devemos dar às pessoas e a Ele. Está igual. A mesma importância que você tem que dar a Deus, o mesmo amor, a mesma dedicação, você tem que dar ao seu próximo. Ama teu próximo como a ti mesmo, ama Deus e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então está no mesmo pé de igualdade. O único que se iguala. Os outros, templo, Bíblia, escritura, religião, líderes, né? Porque muitos amam os líderes mais do que as pessoas. Amam o sacerdócio, o ministério, mais do que as pessoas. Isso está tudo errado. Isso é a síndrome do farisaísmo. É a síndrome da religiosidade mal resolvida. A pessoa é religioso, mas de fato nunca teve uma experiência de transformação. Ela está escondida dentro da igreja, usando a igreja para encobrir as suas falhas de caráter, se escondendo atrás da Bíblia, atrás do líder, atrás de vários outros fenômenos religiosos, mas não vive o evangelho como deveria ser vivido, não vive o Alcorão como deveria ser vivido, não vive as determinações espíritas como deveriam ter vivido. Se escondeu dentro da religião e utiliza a religião como um escudo para esconder a sua má índole, o seu mau caráter. Então a síndrome do fariseu impede as pessoas de olhar primeiro para a pessoa para depois olhar para as coisas. Jesus nunca fez isso. Quando Jesus ministrou o seu ministério, ele deixou bem claro, a pessoa é mais importante, as pessoas são mais importantes. A pessoa é tão importante quanto Deus, a pessoa é mais importante que a religião, a pessoa é mais importante que a Bíblia. Aí tem gente que em casa tem a Bíblia amarela na página do Salmo 23 ou do Salmo 91. Chega a estar cheio de cocô de mosquito, amarela, amarelou, amadureceu, de tanto ficar aberta lá. Então, muito obrigado, Lucineve, você me deixa muito feliz, viu? Pelo seu comentário. Eu estava até já meio abatido aqui, porque hoje eu apanhei que nem cachorro de cigano, vamos dizer assim, né? Que nem um preconceito com os ciganos aí, mas é porque vive mudando, sofri, né? Vamos mudar a palavra apanhei, sofri que nem cachorro de cigano, que vive mudando de lugar sempre, nunca pode ter um território. Mas enfim, aqui estamos nós. Então, essa questão do farisaísmo leva as pessoas a isso. Então, amar a Bíblia, quando amar as Escrituras, é bom sim, mas não no sentido de amar um pedaço de papel. Amar as Escrituras significa praticar o que está escrito nela, e acima de tudo, o amor às pessoas. Amar as Escrituras não é você ficar dando beijo na Bíblia e depois entrar no quarto para dar um tapa na mulher. Amar as Escrituras não é você ficar beijando a Bíblia, carregar a Bíblia dentro da bolsa, escrever versículos da Bíblia nas costas da camiseta, no para-brisa do carro, no vidro do fundo do carro, e na rua querer ficar brigando com os outros por causa de trânsito e tantas outras coisas. Mas enfim, isso são outras questões, né? Mas que demonstram que a síndrome do farisaísmo, como disse Jesus,
Ela se importa muito com o exterior do copo, mas não cuida do interior do copo. E Jesus disse mais, é como um sepulcro caiado, né? Por dentro é bonito, por fora é bonito, parece uma mansão, mas por dentro só tem restos mortais. Então essa síndrome do farisaísmo é que leva as pessoas a esquecer do sofrimento, da humilhação, do aviltamento que acontece com uma mulher que apanha dentro de casa, para simplesmente se sentir ofendido quando alguém expõe o que acontece. Gente, toda instituição tem coisas erradas. No serviço social tem gente incompetente, na igreja tem gente incompetente, no Senado, no Congresso, nos fóruns, nos tribunais, em qualquer lugar onde tem gente, né, que não presta, mau caráter, má índole, gente com defeitos na personalidade, em qualquer lugar. Então quando a gente expõe um tema como esse, não temos aqui a tendência, ou a ideia, a intenção de sermos preconceituosos com a religião. Na verdade, a religião tem sofrido esse preconceito, em muitos casos, por causa dessa religiosidade, que ficam escondendo o que acontece dentro das igrejas. Gente, na Bíblia Deus nunca escondeu nada. A Bíblia diz que Deus amava Davi de todo o coração. Deus amava muito Davi, mas quando Davi pecou, Deus foi o primeiro a dizer, olha, Davi pecou. Aí a gente vê todas as outras histórias bíblicas, Deus nunca escondeu nada de ninguém, nunca tapou o sol com a peneira, ele expôs, porque é expondo que se trata. É falando sobre o tema complexo que se trata. Aí imagine, hoje nós temos, né, quantas mulheres, quantas milhares de mulheres sofrendo dentro de um lar evangélico, tentando, se esforçando para seguir uma doutrina, né, para seguir um pensamento, uma crença, uma confissão. Uma pessoa de direito, que está incluído na sociedade, ela tem esse direito de seguir essa religião, o direito dela. Não precisa ser feliz seguindo essa religião, é uma questão de felicidade. Ela precisa ter felicidade seguindo a religião, ela quer criar os filhos, ela quer dar exemplo, ela escolheu as virtudes para colocar em pauta na vida dela, ela tem esse direito. Agora, não pode um homem se utilizar desse argumento, desse direito, para tentar ter controle. E aqui nós entramos no segundo ponto dessa discussão, que é o controle. Tudo que acontece de violência contra a mulher, quer seja dentro da religião ou fora da religião, tem relação com duas coisas: controle e poder de ação. Então, trocando em miúdos. Primeiro, o controle é porque o homem quer controlar a mulher de toda forma possível. E o poder de ação é a capacidade de força para impor sobre o outro até subjugá-lo. Se fosse o contrário, se a mulher tivesse o poder de ação, seria a mesma coisa, porque nós não estamos falando aqui de diferenças de gênero, nós estamos falando de violência praticada de um contra o outro, e nesse caso a mulher é que sofre. Mas se ela tivesse o poder de ação que tem o homem, seria a mesma coisa, a violência seria da mulher contra o homem, porque é uma questão instintiva, de formação psicogenética, biológica, que leva a muitas coisas. Então, o que acontece nessa perspectiva? Então, o homem utiliza, com base em passagens bíblicas, utiliza da força, do poder de ação e do controle para conseguir a submissão. E aí agora nós chegamos num ponto polêmico. Existe versículo bíblico que determina que a mulher deve ser submissa ao marido? Existe sim. Existe versículo bíblico que diz que a mulher que apanha do marido tem o direito de pedir o divórcio? Não. Essa é uma decisão eclesiástica que tem que ser tomada nas igrejas pela liderança para a proteção da mulher. Porque existe a lei dos homens e a lei de Deus. Não existe nenhum fundamento bíblico para conceder o divórcio em caso de violência doméstica. É uma decisão que a igreja tem que parar de mentir para as pessoas dizendo que tem e que não tem. Isso é mentira. Então, se você quer usar a Bíblia como parâmetro e para deixar a pessoa segura, você tem que falar a verdade. Não existe nada melhor do que a verdade para orientar as pessoas. Então, a igreja tem que assumir esse compromisso, levar isso a sério e decidir, colocar lá no seu... tendo em vista que a Bíblia não trata do assunto, e que o assunto quer criar um artigo, criar um regimento interno, colocar no estatuto. A Bíblia não trata do assunto da violência doméstica contra a mulher, e de forma explícita, clara. A igreja, então, reuniu-se aí com o seu corpo ministerial para decidir qual a melhor forma. Então, ficando constatado que houve a violência contra a mulher tem que ter esse direito de solicitar o divórcio sem sofrer nenhuma sanção doutrinária, de disciplina, de desligamento, de corte. Porque quando existe uma religião que cria um corte, uma disciplina, uma punição para quem se divorcia, indiretamente ela está contribuindo para que a violência doméstica se perpetue e aumente a ponto de chegar
a 40% dos casos de violência doméstica contra mulheres serem no meio evangélico e mais tantos por cento no meio católico e por assim vai. Então tem que destruir, tem que desconstruir esse pensamento de que não pode ter divórcio. Apesar de não estar escrito na Bíblia, a igreja tem que decidir, tem que se reunir. E por que acontece tanto esses casos de violência? Quando eu postei aí para vocês vários, encontrei mais de 50 casos de pastores que bateram na mulher, pastores que mataram a mulher, pastores, não estamos falando mais da membresia. Isso acontece em função da má formação eclesiástica. Que quando a gente resolve propor um debate sobre a religião, todo mundo já fica com o cabelo em pé. Mas pense você que nós temos várias denominações, religiões no Brasil. Existem várias ramificações do espiritismo, várias ramificações do candomblé, existem várias ramificações do protestantismo. E as igrejas evangélicas têm as maiores, que têm uma estrutura melhor, têm escola bíblica, os seus pastores são formados, estudaram filosofia, sociologia, então eles sabem lidar um pouco melhor com isso. Mas no Brasil não tem uma lei, não tem uma legislação, e é os próprios evangélicos que não aceitam que se crie, que já deveria ter criado essa legislação para fiscalizar. O cara até ontem estava no mundo do crime, da criminalidade, da violência. Aí ele vai para a igreja, se converte, lê 5 versículos da Bíblia, passa 5 semanas lá, e aí ele se autoconsagra pastor e aluga um salão e abre uma igreja. Tá assim disso no Brasil, tá assim, ó, não é um nem dois não, tá assim. Tem lugar que tem 4, 5, uma do lado da outra. Tem rua que você vai olhando, é a igreja vou ali, volto já, igreja não sei o que, uma igreja em cima da outra. Igreja é bom. Agora, ali é uma liderança que vai estar ali dentro, é uma pessoa que vai formar opinião, que vai estar ali dentro, é uma pessoa que tem poder, que exerce domínio, poder e autoridade sobre outras pessoas. Ela precisa ter formação, ela precisa ter conhecimento. E na maioria das vezes é um analfabeto, uma pessoa que não tem formação nenhuma, não conhece nada de nada, às vezes leu 5, 6, não conhece nem a Bíblia, tem 2 ou 3 mensagens de que conhece da Bíblia só, leu 4 ou 5 páginas da Bíblia e já se autoconsagra pastor e abre uma igreja. E está assim no Brasil. É por isso que todos os religiosos deveriam tomar cuidado quando fazem defesa a respeito dessas coisas, porque existem questões e questões. Existem igrejas sérias, a própria, por exemplo, presbiteriana, a Universidade Presbiteriana Mackenzie foi que deu origem a todo esse debate através da sua publicação, do seu estudo. Então veja só, a mulher não pode sofrer violência em função da má formação do sujeito eclesiástico, do líder eclesiástico. Não adianta ter uma boa índole e uma má formação. Tem que ter uma boa índole e uma boa formação. Tem gente que diz, só a boa índole resolve. Também não adianta ter uma má índole e uma boa formação. Tem que ter os dois, uma boa índole e uma boa formação. Aí sim é completa. Agora, só uma boa índole com uma má formação, ele não sabe o que fazer com as coisas. E aí vai fazer interpretação errônea de versículos bíblicos, vai fazer a aplicação constrangedora, vai defender isso em detrimento daquilo, vai tentar se manter fiel ao texto bíblico, apesar da constante evolução das relações sociais e de problemas novos que surgiram nas mudanças e configurações das relações sociais, e não vai encontrar respostas. É por isso que tem que estudar para exercer um cargo de liderança. Deveria, no Brasil, ser proibido o indivíduo se tornar pastor sem ter um nível superior, uma formação de nível superior, seja ela qual for, mas de preferência na área social, ou de preferência de teologia. Deveria ser proibido, porque aí já muitas dessas coisas já se evitaria, né? Já seria evitado muito disso. Então o que acontece? São muitas denominações menores, e aí acaba criando essa ideia de que tem que esconder o que acontece na igreja, dentro da igreja. Isso é um erro, o nome disso chama-se omissão. Se você acredita em pecado e perdão, isso é extremamente pecaminoso. Esconder o pecado dos outros, esconder o pecado da igreja, esconder o que acontece de errado dentro da igreja, depõe contra a sua religiosidade. Muito pelo contrário, tem que expor, tem que trazer a público, tem que ser um livro aberto, tem que mostrar para a sociedade que essa instituição está preocupado com o bem comum de todos, está preocupado com a mulher, está preocupado com o empoderamento, a emancipação da mulher, com a mulher ter voz, ter direito, já que nas igrejas, se você observar, grande parte da sua membresia é mulher. Daí mais uma preocupação de vocês, mulheres, que vieram aqui à página do Serviço Social Brasil me distratar, que foram no meu inbox me distratar, que vieram várias, não é uma e nem duas, foram várias. Eu até pensei de colocar
o print aqui, mas depois eu deixei, não, deixa para lá, deixa isso para lá, porque são pessoas que ainda não entenderam o que é o serviço social. Vou tentar de alguma forma auxiliar para que haja esse entendimento. Então resolvi não postar aqui, mas várias pessoas vieram, me distrataram mesmo, de toda forma que você puder. Muito bem, Isla. Eu também conheço muita gente assim, que são religiosos, muito religiosos, mas na hora de exercer a sua profissão, eles são extremamente competentes, éticos e trabalham de uma forma admirável. Conheço também. Muito bem. Seu posicionamento foi muito bem colocado, muito bem observado. Se alguém tiver mais algum posicionamento, se eu puder ler, vá colocando aí, for pertinente a esse assunto, a gente vai pontuando aqui, tá bom? Então aí nós vemos a questão, né? Então o divórcio bíblico só é permitido em função de adultério. Como resolver essa questão então? Tem que a igreja se reunir para encontrar uma solução. Não ficar utilizando apenas esse argumento, que é um argumento para preservação do casamento, mas que não levou em conta a violência doméstica contra a mulher. A igreja tem que se reunir para proteger a mulher, já que a imensa maioria dos membros das igrejas são mulheres. Você entra numa igreja evangélica, para cada 30, 40, 50 mulheres, tem 10 homens. É a imensa maioria de mulher. Os círculos de oração, as escolas bíblicas, as festas, só vê mulher. Então a mulher tem uma tendência maior pela virtude, pela religiosidade, pela maternidade, pelos filhos, pelo próprio amor, pela sensibilidade. Então é importante que isso tudo seja levado em consideração. É necessário que o serviço social é uma profissão laica. Fique bem claro isso aqui, não tem envolvimento religioso, mas nós temos usuários, e muitos num país como o Brasil, que uma imensa maioria é evangélica, é católica, é cristã e de outras religiões. Nós temos uma imensa maioria, então nós precisamos discutir isso. Independente dessa ser uma profissão laica, nós temos um usuário que não é laico. Nós temos um usuário que é religioso e que tem direitos, e que seus direitos estão sendo violados em função de uma má interpretação de um trecho bíblico, que tem relação com a submissão. Que tudo isso é submissão. O cara quer de qualquer jeito que a mulher se submeta a ele. Ele não consegue por meio do acordo, do diálogo, e aí ele vai para a porrada para tentar fazer a mulher se submeter a ele de qualquer forma. E aí haja qualquer outro argumento que houver, todos eles têm que ser analisados na seguinte forma: não dá certo, ninguém é obrigado a viver debaixo de violência, correndo risco de morte, de assassinato, como já aconteceu muito, eu já mostrei para vocês aqui na página. Ninguém é obrigado. Então, a síndrome do fariseu leva as pessoas a defender o sacerdote, a defender a religião, mas não defende as pessoas. Eu quero deixar bem claro aqui, as pessoas são mais importantes que a religião. As pessoas são mais importantes que o sacerdote. E olha, eu vou falar bem a verdade aqui para vocês. De acordo com estudos, e observação e pesquisa, 50% dos líderes religiosos do país são o que a Bíblia chama de cães gulosos. São gananciosos, não têm vocação, estão lá simplesmente porque querem ocupar uma posição de status e enriquecer. Então eu estou falando que a realidade mostra. E aí tem os outros que são honestos, que são de boa índole, que estão lá fazendo um trabalho bom, que precisa ser... esses 50 é com esses que eu conto, que vão, como por exemplo a Faculdade Presbiteriana Mackenzie, a Universidade e a Igreja Presbiteriana, chamar para dentro das suas discussões o combate à violência contra a mulher. Porque desses outros 50% gananciosos, cães gulosos, nada disso importa. Eles não estão preocupados com as ovelhas, não estão preocupados com os membros, para eles tantos faz. Eles querem vender programa, vender livro, ganhar dinheiro, enriquecer à custa de lã e gordura de ovelha e ficarem muito satisfeitos. É o que a Bíblia chama de cães gulosos. Esses não estão nem aí com o direito das mulheres. Agora, aqueles que são sérios, aqueles que são honestos, que fazem um trabalho social adequado, que se preocupam com o seu rebanho, com a sua membresia, esses com certeza vão colocar no seu quadro de discussão o combate à violência doméstica contra a mulher no meio da sua membresia, da sua denominação a nível nacional. Vão colocar, vão levar a sério, porque esses merecem respeito, esses merecem ser considerados. Mas esse é a metade do quadro, a metade. Talvez eu esteja sendo até bonzinho demais, não sei se dá a metade, mas acredito que 50% ainda se preocupe realmente com as pessoas. O restante não está preocupado, ele só quer, e aí ele só quer mesmo enriquecer as custas do povo.
Então o que é que acontece? Por que que existem tanto caso de violência contra a mulher nas igrejas? Eu já falei o primeiro ponto por causa da perspectiva da submissão. E o segundo ponto é o machismo e o patriarcalismo. Infelizmente, o machista vê na igreja uma possibilidade de controlar sua parceira que ele não tem fora da igreja. Então muita gente já vai para a igreja com a intenção, já vai para a religião com a intenção de dominar a sua parceira. Mas é isso mesmo que tem que acontecer, Kelly Moreira Maciel. É isso mesmo que tem que acontecer. Não tem que esconder, não. Tem que expor mesmo o membro da igreja. Quem vai estar sendo protegido? A primeira pessoa que vai estar sendo protegida é você. Porque na hora que, se algum dia alguém decidir que Deus o livre, né, te espancar, ele vai pensar duas vezes. Se eu fizer isso, vou ser exposto. Agora se esconde. Se esconde aí. Quanto mais esconde, mais velado fica, mais ele se solta, mais mulher vai apanhar. Né? Então não tem que esconder, tem que expor mesmo na mídia, na televisão, levar para a igreja, para as reuniões da igreja, levar para a membresia. Expor é o caminho, levar para... A princípio eu vou falar disso mais depois, mas o principal mesmo é processar, é levar para a justiça, abrir o processo, meter o processo e deixar o processo rolar, botar na cadeia, porque é assim que se resolve. Não é fazendo vistas grossas, não é escondendo embaixo do tapete, não é porque é na igreja, não tem que esconder. Entendeu? Eu quero que vocês entendam isso. O principal ponto dessa discussão é essa. Porque as pessoas querem esconder. Porque elas têm medo. Se acontecer isso, vai acontecer escândalo. Gente, esse tipo de coisa só destrói a religião se esconder. Porque aí a religião fica mal vista. Quando você expõe, você está dizendo, olha, nós não aceitamos isso aqui. Quando você esconde, você está dizendo, olha, a gente viu, mas fez de conta que não viu. Ou seja, está sendo conivente, está sendo omisso. Quando expõe, denuncia, manda prender, bota na mídia e faz o estardalhaço aí para que todos fiquem sabendo quem é quem na situação, que a mulher foi vítima, que o indivíduo foi agressor, aí já começa um processo próprio do fato social, do senso comum, coercitivo de mudança e também coercitivo de forma legal. E a própria mulher que viu toda aquela situação se empodera do seu direito porque ela vai ganhando força e apoio de outras pessoas e ela mesma tem a sua emancipação. Acontece a sua emancipação, o que não pode é ficar escondendo, né? E se é membro de igreja tem que expor, se é membro do Ministério Público tem que expor, seja quem for. A mulher não pode continuar sendo vítima e a gente não pode ficar escondendo. É isso que está em pauta aqui. Eu nasci de um espancamento, minha mãe apanhou até desmaiar em função disso, teve problemas na dieta, transtorno mental, foi pro hospício, até hoje ela sofre com isso. Então, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Então o machismo leva a pessoa para a igreja. E lá, aí ele descobre a submissão. E lá na igreja é pregado o patriarcalismo, em que o homem tem que ser o cabeça, e tem que mandar em tudo, e tem que decidir tudo, e tem que tomar conta de tudo e resolver tudo. E aí, em função disso, ele se fortalece ainda mais. Se a mulher tem uma decisão de autonomia e de liberdade, por menor que seja, ela já entra em confronto e começam as brigas. Aí vem briga por ciúme, briga por liderança, briga por dinheiro e várias outras questões, e quem sempre perde é a mulher. Então, para finalizar a primeira parte do vídeo, que trata dos aspectos religiosos, teológicos da questão, nós vamos concluir com o seguinte: Deus evoluiu. Compreenda isso. Deus evoluiu. Temos que entender nossa profissão, trabalhar com a questão social, a violência contra a mulher é um desafio gigantesco, tem que abranger todas as áreas da sociedade. Muito bem, Isla. Perfeito. Quero deixar sempre bem claro aqui que eu não tenho nenhuma restrição ou nenhuma resistência com a questão religiosa. Eu acho que é um direito social, né, tal qual o outro. A pessoa tem o direito de professar a sua fé, a sua crença. É um direito e tem que ser respeitado. Então não existe aqui preconceito religioso, não é isso não. Vamos lá. Então Deus evoluiu. Esse é o último conceito aqui da primeira parte do vídeo que trata das questões teológicas. Nessa palavra Deus evoluiu, quer dizer que Deus mudou. Mudou não na sua essência, mas mudou de opinião. Ou seja, a Bíblia diz que Deus se arrependeu. E quando fala Deus se arrependeu, então está dizendo que nesse arrependimento ele mudou de opinião. No Antigo Testamento, Deus permitia que o homem tivesse 2, 3, 4, 5, 10, 15 mil mulheres, né? Como foi o caso de Salomão, e Davi, e Abraão, e tantos outros mais. No Novo Testamento isso mudou. O homem passou a ter direito a apenas uma mulher.
No Antigo Testamento, a mulher era um objeto. Depois Deus observou que ela deveria ter direitos iguais ao homem. E no Novo Testamento, então, Deus mudou a sua legislação bíblica, vamos assim dizer, né? A sua regulamentação bíblica, e incluiu a mulher como um ser de direito, tal qual o homem. O problema é que os religiosos, principalmente aqui nós estamos falando dos 40%, né? Misturam o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Aí querem utilizar versículos do Antigo Testamento no Novo Testamento, querem criar doutrinas utilizando as palavras do Antigo Testamento no Novo Testamento. Só que eles esquecem que Deus evoluiu. E evoluiu por quê? Porque percebeu que o modo coercitivo como ele agia e determinava suas ações no Antigo Testamento não era suficiente para atender às demandas e necessidades do homem que foi evoluindo e aprendendo o que era amor, entre outras virtudes. Então o homem primitivo precisava de um pensamento primitivo, de uma legislação e de um preceito primitivo. O homem, como foi evoluindo, precisa de um preceito, de uma determinação, de uma regulação, de uma doutrina mais evoluída para atender à sua expectativa. Ou, do contrário, o remédio que foi aplicado por primeiro para levar o homem para essa evolução não serviria de nada, já que acabaria se tornando um contra-remédio, pois estaria prendendo o homem no comportamento primitivo. Então, na linguagem primitiva, matou, morreu. Na linguagem evoluída, levou um tapa numa face, oferece a outra face. E assim vai, né? Na perspectiva de compreender o outro. Mas na perspectiva do relacionamento marital, entre homem e mulher, do relacionamento entre companheiros, não se aplica esse contexto em função de que não existe ali a necessidade de estabelecer um relacionamento comunitário, mas sim um relacionamento mais íntimo, porque os dois são um. E na perspectiva dos dois são a própria pessoa não pode bater em si mesmo, porque isso é autotortura. Eva Christian Barbosa, o seu comentário não foi feliz. O conteúdo da Bíblia é muito machista. Isso não é verdade. O conteúdo da Bíblia é mal interpretado, porque ele é um livro temporal que se situa, cada parte do seu conteúdo se situa dentro de um contexto temporal, que precisa ser interpretado adequadamente. Então isso não é verdade. Na verdade, a Bíblia é um dos livros, para quem crê ou para quem não crê, de qualquer forma, um dos livros mais bem escritos que conseguiu evoluir junto com o tempo, de acordo com as necessidades do tempo. Igreja sinônimo de família perfeita, família nuclear sem vícios. A questão da família perfeita aí é uma questão que precisa realmente ser muito discutida. Então vamos lá, terminando a parte que trata da questão teológica, vamos para a parte que trata da questão teórico-científica. Então nós temos aqui, legal, né? Nós temos aqui a descoberta da pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que revelou que 40% dos casos de violência doméstica no Brasil são de origem evangélica. Está lá no site noticiasgospelmais.com.br. E aí nós temos aqui a cartilha dos direitos da mulher vítimas da violência doméstica e familiar, né? Que tem por base a Lei Maria da Penha, e eu vou apanhar aqui, vou pegar algumas partes apenas, né? Recomendo que vocês baixem e leiam. Aqui vai estar explicando o que é a Lei Maria da Penha, quem foi Maria da Penha, quais as inovações trazidas pela Lei Maria da Penha e tudo isso. Eu vou pegar só alguns pontos, né? Como identificar a violência doméstica e familiar contra a mulher, onde pode ocorrer a violência. Então aqui essa parte é interessante. As agressões ocorrem no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Nessa hipótese se inclui empregada doméstica, babá, a diarista. No âmbito da família, compreendido como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Aqui há a exigência de vínculo de parentesco e não há a exigência da coabitação, né? Então veja, primeiro unidade doméstica, depois vem a família. Aí vem, em terceiro lugar, a relação a relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Neste caso, a lei se contenta apenas com a relação íntima de afeto entre o agressor e a ofendida. É exemplo dos namorados, ex-namorados, maridos e ex-maridos. Então houve uma condição afetiva
já é entendida como relação íntima de afeto. Então, quem pode ser considerada vítima? A lei ampara apenas a mulher. Toda e qualquer mulher, independente de classe, raça, orientação sexual, etnia, idade. Esta lei não se aplica à vítima de sexo masculino, que poderá recorrer a qualquer delegacia de polícia de juizado especial criminal sem qualquer prejuízo à sua defesa na forma das demais leis vigentes. Essa parte dessa cartilha já foi superada, pois o STF já utilizou-se, e alguns juízes já se utilizaram da Lei Maria da Penha para defender também o sexo masculino que foi vítima de agressão feminina. Então, nessa parte é um pouco polêmica. Quem pode ser considerado agressor? Como agente agressor, pode ser enquadrados o homem e a mulher, desde que caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou afetividade. O agente agressor pode ser o marido, o companheiro, o namorado, o ex-namorado, a mãe, a filha, a neta ou o neto, o cunhado, a irmã, o patrão, a patroa, a empregada doméstica, e a mulher que agride sua companheira em relações homoafetivas. Então se aplica também nesse caso. Quais são as formas de violência? A agressão contra a mulher pode assumir as seguintes formas. A física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade física ou saúde corporal, empurrar, bater, atirar objetos, sacudir, esbofetear, estrangular, chutar, envenenar, ferir com qualquer tipo de arma. Condutas estas caracterizadoras do crime de homicídio, aborto, induzimento ao suicídio, lesão corporal, etc. E aí o segundo, que é a agressão psicológica ou emocional, é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima. A violência psicológica consiste em um comportamento não físico específico por parte do agressor num dado momento ou situação. Muitas vezes o tratamento desumano, tal como rejeição, intimidação, depreciação, xingamento, indiferença, discriminação, desrespeito e isolamento de amigos e parentes, deixa marcas visíveis na mulher, levando a graves estados psicológicos e emocionais, muitas vezes estados que se tornam irrecuperáveis. E aí vem a violência sexual, que é a terceira parte, entendida como qualquer conduta que constranja presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. Fazer chantagem, pegar à força, humilhar uma pessoa a ter relação com ela sexual é conduta reconhecida por lei como agressão punível, crime contra a liberdade sexual, ainda que haja casamento, união estável ou namoro. E aí entra vários pontos que são acrescidos aqui, como também violência sexual contra a mulher. E a violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de bens pertencentes à ofendida, ou quando por medo, coagida ou induzida a erro, a mulher transfere bens ao agressor, ou ainda quando o agressor retém ou tira o dinheiro da vítima ou esconde seus objetos pessoais. E por último, em quinto lugar, mas não menos importante, a agressão moral, é entendida como qualquer conduta que atinja a honra e a imagem das mulheres em forma de calúnia, acusando-a falsamente de ter cometido crime, difamação, relatando fatos ofensivos à sua pessoa ou injúria, ofendendo-a diretamente. Então, qual o procedimento na delegacia de polícia? A violência contra a mulher é uma questão da ordem pública, com isso deixa de valer os ditos roupa suja se lava em casa, né? É o que estava se dizendo aí, né? Roupa suja se lava na igreja, mas não. Então aqui a lei está dizendo, e em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Agora o Estado, ao tomar conhecimento por meio da autoridade policial, delegado, policial, militar ou civil, deve adotar as providências legais. Dentre elas estão a prisão em flagrante pela autoridade policial no caso concreto de violência. A lei propõe ainda um atendimento acolhedor e humanizado pelo policial e detalha as primeiras providências que ele deve tomar. Vejamos algumas delas. Ouvir a vítima, lavrar o termo, boletim de ocorrência, documento que prova a reclamação da vítima, colher as provas que servirem para verificar se o fato ocorreu e como ocorreu, mandar para o juiz em até 48 horas o pedido de medidas protetivas de urgência. O juiz, por sua vez, terá o mesmo prazo para responder se essas medidas devem ou não ser aplicadas. Em caso de agressão física ou violência sexual, encaminhar a vítima ao hospital ou posto de saúde ou instituto médico legal. Em caso de necessidade, fornecer transporte para a vítima e seus dependentes para o abrigo ou local seguro e acompanhar a vítima para retirar seus pertences do domicílio familiar. Ordenar a identificação do agressor e ouvir o agressor e as testemunhas. E aí vem as medidas protetivas de urgência. Inclusive, muitas cidades do Brasil estão precisando de uma ONG e muitos assistentes sociais estão desempregados. Olha, você poderia aproveitar essa oportunidade e criar uma ONG para viabilizar o direito da mulher
vítima de violência doméstica. Se precisar de orientação a respeito disso, fale comigo. Eu tenho um curso, Gestão de Projetos Sociais, que pode chegar nesse ponto. Rafael Calumbi, tudo lindo na teoria, a realidade é diferente. Até para digitar essas palavras, antes de digitá-las, você teve que teorizar. Tudo nessa vida é teoria. Não existe nada nesse mundo sem que primeiro fosse teoria. Se todos fossem desanimados, desacreditados, como o seu pensamento acabou de expressar e revelou aqui nessa página, nenhum direito social teria sido conquistado. Nenhuma pessoa teria sido protegida por seus direitos sociais. Tudo que é teoria só se torna prática se alguém resolver arregaçar as mangas e dizer: vou trabalhar para que essa teoria se torne prática. Então, se na sua vida a teoria não se torna algo prático, não se realiza, é você quem precisa tomar uma atitude para que ela comece a acontecer. Porque na minha, tudo aquilo que eu teorizo, eu faço o máximo possível para colocar em prática. Nina Viana, o atendimento humanizado ainda é um grande desafio nas instâncias públicas. Verdade. E aí está um espaço para assistente social trabalhar. Viu, Nina? Quanto mais a gente encontra problema, mais a gente encontra espaço para trabalhar. Porque a gente precisa do problema para ter o lugar para trabalhar. Então, com esse número enorme de assistentes sociais que tem surgido no Brasil, esses são espaços. Montar ONGs para viabilizar o direito das mulheres, juntar aí 40, 50 mulheres que têm esses problemas para fazer um grupo de apoio, um grupo de trabalho, criar uma instituição. E a partir daí nós temos lá no Pará, eu tive recentemente lá, a Casa Maria do Pará. Meus parabéns à professora, me fugiu o nome dela agora aqui, um abraço. A Josiara do Pará, todo o pessoal aí do Pará, que me receberam em Santarém, a cidade de Santarém, a Casa Maria do Pará. Eu conheci as instituições, encontrei uma pessoa, quando estive lá, uma pessoa me ligou, descobriu o meu número de telefone, pediu socorro. Eu entrei em contato com uma professora que é diretora da Casa Maria do Pará. Rapidamente ela resolveu a questão. Mandou a polícia atrás da menina e já trouxe com o filho, já deu medida protetiva e rapidinho estava tudo resolvido. Muito competente. Eu gostei muito, fiquei muito feliz naqueles dias lá, que eu cheguei lá e rapidamente uma pessoa me procurou e eu já fui humildemente atrás de uma rede socioassistencial, pedi ajuda e eles me atenderam com muito carinho. Foi assim uma coisa que marcou muito aqui, num lugar estranho, ninguém me conhecia. E só pelo fato de eu ser assistente social, fui tratado como um doutor, como um rei ali naquele lugar, como alguém importante. Foi muito bom para mim. Eu fiquei muito grato. Eu tenho essa dívida com Belém do Pará, com Josiara, Meiriane e várias outras pessoas que eu conheci ali, que me ajudaram a levar o curso de gestão de projetos sociais para lá. E estamos montando o curso de perito judicial para lá também em breve. Então vamos voltar para aqui, né? Quais as medidas aplicadas ao agressor? Obrigar que o autor da agressão seja afastado da casa ou do local de convivência da vítima. Proibir que o agressor se aproxime ou que mantenha contato com a vítima, seus familiares e testemunhas. Obrigar o agressor à prestação de alimentos para garantir que a vítima dependente financeiramente não fique sem recursos para suprir suas necessidades e de seus dependentes. Suspensão do uso de armas. Suspensão restrição de visitas aos filhos. Quais as medidas aplicadas à vítima? Encaminhar a ofendida e seus dependentes ao Programa Oficial de Proteção, Centro de Referência, Casa, Abrigo, CRAS, etc. Afastamento da ofendida do lar sem prejuízo de seus direitos relativos a bens, filhos e alimentos. Recondução da vítima e seus dependentes ao lar após o afastamento do agressor e separação dos corpos. Para as mulheres que trabalham a lei, prevê para as mulheres que trabalham a lei, prevê duas hipóteses. As mulheres que trabalham, então, a lei prevê duas hipóteses. Quando se tratar de vítima servidora pública, o juiz pode determinar que ela seja removida sem que ela sofra qualquer prejuízo em sua vida funcional. Quando as mulheres com outros vínculos trabalhistas, CLT, por exemplo, quando for necessário seu afastamento, os vínculos serão mantidos por até 6 meses. São direitos sociais que a mulher tem. Né? Obrigado, Nádia Maria. Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. Suspensão de procuração conferida pela ofendida ao agressor. Prestação de caução provisória, mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Atente, no caso de descumprimento de medidas protetivas, o juiz poderá decretar a prisão preventiva
do agressor ou da agressora. O que são os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher? A Lei Maria da Penha determina a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais possuem competência mistas, com espaço especializado para o processo, o julgamento e a execução das causas de natureza civil e criminal decorrentes da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Agora, o mesmo juiz vai apreciar e decidir as demandas cíveis e criminais, o que proporcionar às mulheres já traumatizadas e revitimizadas pela situação um local de conforto e boa acolhida com procedimentos justos e eficazes. É possível a retratação? A vítima não pode retirar a ocorrência na delegacia de polícia. Nos casos de agressões físicas, o processo irá até o final, independentemente de sua vontade. Nos casos em que ela apresentou representação criminal, como no crime de ameaça, só pode desistir da ação penal perante uma audiência de retratação perante o juiz especialmente designado para este fim, antes do recebimento da denúncia e o ouvido do Ministério Público. Homologada a retratação, será comunicada à autoridade policial para o arquivamento do inquérito policial em razão da extinção da punibilidade. O que é a equipe multidisciplinar? Os técnicos da área psicossocial, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, médicos, enfermeiros, são auxiliares dos juizados, fornecem subsídios por escrito sobre a mulher agredida ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, mediante laudos ou em audiência. Além disso, desenvolvem trabalhos de orientação encaminhando a prevenção voltados para a ofendida, o agressor e seus familiares. O NAEM possui no caso, cada região deve possuir uma equipe própria multidisciplinar. Certo? Tem muitas outras informações aqui. Só estou pegando aqui as mais importantes. Existia aí um costume de dar cesta básica, né? De o agressor resolver aí o esmurro que deu na mulher com cesta básica. Cestas básicas deixaram de ser moeda de troca da pena, que sempre banalizaram a violência. Agora, a polícia deverá obrigatoriamente instaurar um inquérito policial a partir do registro de um boletim de ocorrência. No inquérito, a vítima, o agressor e as testemunhas serão ouvidos e haverá apresentação de provas. Tapas, empurrões, arranhões, beliscões e outros tantos atos violentos não são mais considerados casos de violência de menor potencial ofensivo. Nem é justo manter o agressor impune, até porque essas ofensas leves podem ocorrer numa escala perigosa até chegar ao homicídio. Então, nada mais de cesta básica. Agora, e também não tem mais diferença entre dar um tapa ou bater com um pedaço de ferro. É tudo a mesma coisa. Gente, olha, encerrando aqui esse vídeo, deixando esses artigos aqui para vocês estudarem, que eu já citei. Muito obrigado a todos vocês que me aguentaram até agora. Viu? Tenham todos um bom dia. Fiquem com Deus.